Você não ama essa pessoa. Você ama o que achou que ela era. Ama a história que seu cérebro escreveu, os diálogos que nunca aconteceram, os gestos que só existiram no seu imaginário. Ama o perfume que nunca sentiu, a mão que nunca segurou com segurança, o olhar que nunca te olhou da forma que você jura ter sentido. Você se apaixonou por um fantasma vestido com a pele de alguém real. E o mais cruel é que, mesmo sabendo disso, dói como se fosse de verdade. Você sente falta de conversas que nunca existiram, sofre por promessas que ninguém te fez, revive memórias que só aconteceram dentro da sua cabeça. E quando essa ilusão começa a ruir, não é só a pessoa que você perde. É a versão de você que acreditava naquele amor. Hoje, nós vamos abrir essa ferida. Vamos falar do amor que nunca existiu, mas que ainda assim, tem o poder de destruir noites de sono, mudar seu humor e fazer você duvidar do próprio valor. Vamos falar de como é possível viver um romance inteiro, sem nunca ter tido de fato uma história. O cérebro humano é um roteirista genial e cruel. Quando a gente quer acreditar que alguém é a pessoa certa, a mente não se contenta com a realidade crua. Ela preenche as lacunas, edita as falhas, colore o cinza. É como se pegássemos os poucos momentos bons, um sorriso aqui, uma mensagem carinhosa ali, e costurássemos tudo num filme perfeito. Um filme que nunca foi exibido fora da nossa cabeça. O problema é que essa ficção não é inocente. Quanto mais alimentamos a narrativa, mais acreditamos nela, e mais ignoramos os sinais claros de que aquele personagem nunca foi quem pensamos. É como entrar em um cinema escuro e esquecer que o que está na tela é só projeção. A luz apaga, a história acaba, e de repente, você está sozinho numa sala vazia, segurando um ingresso que não vale nada no mundo real. O pior, você se apega não à pessoa, mas ao papel que ela desempenhou na sua mente. E quando ela sai do roteiro, você não sofre pela perda dela. Você sofre pelo colapso de todo um universo que só você conhecia. O que você sente não é só apego, é a abstinência. O seu cérebro aprendeu a liberar doses de dopamina cada vez que você imaginava aquela pessoa, cada vez que lembrava de momentos que, na prática, talvez nem tenham acontecido assim. Você se alimentou dessa fantasia como quem toma goles de água no deserto, sem perceber que estava bebendo miragem. E aí vem a parte mais cruel. Quanto menos real era o amor, mais perfeito ele parecia. Porque ninguém pode falhar dentro da sua imaginação. No seu mundo interno, aquela pessoa nunca errou, nunca foi fria, nunca te ignorou. A não ser quando o roteiro pedia para você sentir saudade. Você era diretor, roteirista e plateia de uma história que, ironicamente, te deixava preso ao mesmo tempo que te fazia flutuar. Quando isso acaba, não é só a pessoa que você perde, é a fonte dessa droga emocional. Você acorda e percebe que o que restou foi um quarto vazio na mente, um palco desmontado, e um silêncio que parece gritar. E como todo vício, a tentação é voltar para mais uma dose, mesmo sabendo que isso só vai te afundar mais. O amor de mentira é sedutor porque não exige confronto com a realidade. Na fantasia, ninguém te decepciona. Você nunca se sente invisível. Não existem discussões, silêncio frio ou descompasso de sentimentos. Só existe um roteiro perfeito, escrito com a tinta das suas carências e o brilho dos seus desejos mais secretos. O problema é que, depois de viver tanto tempo dentro desse romance inventado, a realidade parece insuficiente. Pessoas reais se tornam chatas, difíceis, imperfeitas demais. Você compara qualquer gesto verdadeiro com aquele gesto que, na sua mente, foi cinematográfico. Você compara qualquer beijo real com o beijo que, na memória, tinha o gosto exato do que você mais ansiava sentir. E é assim que a ilusão sequestra o amor verdadeiro. Porque, quando ele aparece, você não reconhece. Não por falta de intensidade, mas porque não vem embrulhado com as mesmas cores da história que você criou. E, no fundo, é mais confortável rejeitar o que é real do que admitir que você se apaixonou pelo reflexo de uma pessoa que nunca existiu. Quando essa ilusão acaba, você não chora só pelo fim do relacionamento. Você chora porque acredita ter perdido o amor da sua vida. Mas a verdade, e ela dói como um corte sem anestesia, é que você perdeu apenas um sonho. E esse sonho tinha seu rosto refletido nele. Era sobre você, sobre a versão de si mesmo que acreditava merecer um amor assim, perfeito, incontestável. O problema é que, quando a cortina cai, sobra um palco vazio e um eco incômodo. Se eu não fui capaz de manter aquele amor, será que eu mereço algum? É aí que a ilusão deixa uma herança tóxica. Você começa a se ver como alguém menos digno, menos desejável, menos interessante. Não porque a pessoa real tenha te dito isso, mas porque o personagem que você inventou te fazia sentir especial o tempo todo. Essa distorção de autoimagem é traiçoeira.
Você começa a acreditar que o seu valor dependia daquela história, quando, na verdade, a história só existia porque você a inventou. E, ironicamente, enquanto se culpa por não ter dado certo, ignora o fato mais libertador: você nunca poderia perder o que nunca existiu. Não foi uma declaração de amor. Não foi um gesto grandioso. Às vezes, tudo começou com um sorriso rápido, uma frase jogada ao vento, um olhar que durou um segundo a mais. Coisas tão pequenas que, para qualquer outra pessoa, passariam despercebidas. Mas para você, eram diamantes. Você guardou cada uma dessas migalhas como se fossem provas irrefutáveis de que havia algo ali. E o cérebro, especialista em construir narrativas, pegou essas faíscas e acendeu uma fogueira inteira. Cada resposta rápida no celular virava um sinal de interesse. Cada lembrança casual era interpretada como prova de afeto. Cada oi ganhava peso de poesia. Você não recebia um amor real, mas um punhado de gestos neutros que, na sua mente, viravam confissões silenciosas. Essa é a armadilha. Quanto menos a pessoa dá, mais valor você coloca no pouco que vem. Porque, quando a gente está carente, qualquer copo d'água vira banquete. E aí, quando a fonte seca, e sempre seca, você não entende como pode estar sofrendo tanto por algo que, no fundo, nunca foi seu. Não existe nada mais doloroso do que o momento em que a realidade bate a porta e você não consegue mais fingir que ela não está lá. Às vezes é um gesto frio, uma frase seca, uma ausência que se prolonga até virar silêncio absoluto. Outras vezes é o choque brutal de ver aquela pessoa agir de um jeito que não combina em nada com o personagem que você criou. É como acordar e perceber que a cama onde você dormia era, na verdade, o chão gelado de um corredor vazio. O castelo que você construiu na mente não cai aos poucos, ele implode. E na implosão, você não perde só a história que inventou. Você perde a esperança de que ela poderia, um dia, ser real. É um luto duplo, pelo que nunca aconteceu e pelo que você queria que acontecesse. E é aí que a dor se torna quase insuportável, porque não há lembranças concretas para se apoiar. Não existe álbum de fotos real, não existem cartas, não existem provas. E, paradoxalmente, isso só deixa o vazio ainda maior. E o mais cruel é que, no fundo, você sabe que se prendeu a uma miragem. Mas admitir isso em voz alta é como assinar o atestado de que viveu meses, ou anos, numa mentira bonita. Uma mentira que, por mais que tenha doído, você ainda sente falta. Você sabe que acabou. Você sabe que nunca foi real. Mas, mesmo assim, volta lá. Volta para o chat antigo, para as fotos que nunca significaram o que você achou que significavam, para as lembranças que você mesmo inventou. É como visitar uma casa abandonada. As paredes estão rachadas, o teto ameaça cair, mas ainda há um cheiro familiar no ar, e você respira fundo, como se quisesse se embriagar daquilo mais uma vez. O mais perverso é que essa visita não é sobre a pessoa. É sobre a sensação. Você não busca ela, você busca a dopamina que sentia ao pensar nela. Busca o calor artificial de um amor que nunca existiu, porque, por alguns minutos, é mais suportável que o frio da realidade. E assim, você se prende a um ciclo silencioso e autodestrutivo. Sofrer, revisitar, sentir o falso conforto e sofrer de novo. É como reler uma carta que nunca foi escrita, mas que você jura que um dia recebeu. Cada palavra que você recorda é na verdade um eco da sua própria carência. E, ironicamente, quanto mais você alimenta essa nostalgia inventada, mais longe fica de um amor verdadeiro, porque a sua mente ainda está ocupada cuidando das ruínas de algo que nunca existiu. O que prende você não é só a lembrança da pessoa, é a lembrança de quem você era enquanto acreditava nessa história. Naquele tempo, você se sentia vivo. Era como se a sua vida tivesse uma trilha sonora secreta, como se cada dia tivesse uma expectativa, um suspense, uma cor. Mesmo quando doía, era uma dor que te lembrava que você estava sentindo algo. E quando isso acaba, sobra o silêncio, e um vazio que parece engolir tudo. Você não está lutando para manter a pessoa. Está lutando para manter a versão de si mesmo que existia naquela narrativa. A versão que acreditava em finais perfeitos, que acordava com borboletas no estômago, que olhava para o celular esperando uma mensagem como se fosse uma faísca para incendiar o dia inteiro. Abrir mão disso é, de certa forma, abrir mão de um pedaço da sua identidade. E é aí que o processo de soltar se torna tão difícil. Porque não é só dizer adeus para alguém, é dizer adeus para o personagem que você foi quando acreditava que aquele amor era real. É enterrar um pedaço de si mesmo. E por mais que a lógica grite que é o certo, o coração insiste em atrasar o enterro. Libertar-se desse amor inventado não é fingir que ele nunca existiu, é assumir que ele existiu apenas dentro de você. É aceitar que, sim, foi real para o seu coração, mesmo que tenha sido uma ilusão para a realidade.
E, a partir daí, parar de se sentir ridículo ou enganado e começar a se ver como alguém que viveu intensamente, ainda que tenha amado sozinho. O segredo não está em apagar as memórias, mas em mudar o significado delas. O que antes era prova de um amor idealizado, agora pode ser lembrado como prova da sua capacidade de sentir profundamente. O que antes era ferida aberta, pode se tornar cicatriz que conta uma história, não de fraqueza, mas de sensibilidade. Afinal, poucos têm a coragem de amar até o ponto de se perderem, e depois se encontrarem de novo. Quando você começa a reescrever a narrativa, percebe que não foi a pessoa que te transformou, foi você mesmo. E que a mesma imaginação que criou um castelo de ilusão pode agora criar um futuro real, com fundamentos sólidos. O truque é parar de gastar energia mantendo viva a história que só existia na sua cabeça e começar a escrever uma que possa existir fora dela. Chega um momento em que você precisa encarar o espelho e admitir: não foi amor, foi imaginação. E, paradoxalmente, isso não diminui o que você sentiu, só coloca no lugar certo. Você não era fraco, nem ingênuo. Você foi humano. Você acreditou porque precisava acreditar. Você se agarrou a um sonho porque, naquele momento, era a única coisa que te mantinha de pé. Mas agora, continuar carregando esse fantasma não é mais um ato de amor, é um ato de autoabandono. E talvez a maior prova de amor que você possa dar a si mesmo seja soltar a mão dessa história, deixar que ela se desfaça no ar e aceitar que algumas coisas só existem para nos mostrar o que somos capazes de sentir. Não para durar. Então respire fundo. Não diga nunca mais vou amar. Diga, agora, eu vou amar de verdade. E deixe que o que nunca foi, descanse no lugar onde todas as ilusões devem ficar, no passado. Você percebe agora que esse amor não foi sobre nós, foi sobre eu. Foi sobre a minha necessidade de acreditar, sobre o meu medo do vazio, sobre a minha capacidade quase perigosa de criar beleza onde não havia nada. E isso não me faz fraco, me faz intenso, me faz alguém que, mesmo quebrado, consegue transformar ausência em presença, silêncio em música, estranhos em protagonistas de um romance que só eu conheci. Mas chega, porque eu não quero mais viver naquilo que não existe. Eu não quero mais gastar noites acordado tentando reviver um abraço que nunca aconteceu ou uma promessa que nunca foi feita. Eu quero viver amores que aconteçam fora da minha cabeça. Quero diálogos que eu possa lembrar sem precisar inventar as falas. Quero olhares que me encontrem no mundo real. O amor que eu criei me ensinou muito, inclusive a me despedir dele. E agora, com toda a dor e toda a verdade, eu digo: obrigado por ter existido só dentro de mim. E adeus.